puta lido. Eu dei uma olhada, assim, algumas áreas envolvidas com... Tem uma área do nosso cérebro muito importante para um sistema que a gente chama de sistema de interocepção, que é você sentir o que está acontecendo dentro do seu corpo. Tá ligado? Você sente o que tá acontecendo dentro do seu corpo. Sabe quando tem alguma coisa errada aqui? Putz, minha barriga não tá legal. Você não sente o que é aqui. Pô, é aqui. Mas você sente alguma sensação. Você sente que tá dando problema ali. Tá dando merda e não é do jeito bom. Se fosse do jeito bom, ia sair. Você pensa, pô, tá alguma coisa tá errada aqui. Sei lá, alguma coisa tá meio zoada no meu corpo, assim. Ou quando você tá meio febril, você sente que sua temperatura tá... A gente chama de sickness behavior, um comportamento doente, sabe? Você sente que tem uma parada errada. Tem uma região do seu cérebro que é envolvida por esse processo de interocepção, essa região se chama ínsula. Monges têm essa região super hipertrofiada. A região é maior. Eles têm uma consciência corporal. É, porque eles ficam meditando e pensando pra dentro do corpo deles, né? Então essa região hipertrofia um pouco. Então tem eles chegaram a fazer, sei lá, pegar os monges que morreram e analisar o cérebro? Não, você pode fazer com eles vivos. Ah, você faz uma ressonância. Entendi. Tem um estudo muito foda, cara. E esse é um tópico massa. Todos, meu Deus. Tem um estudo muito foda, cara, que eles fizeram. Foi publicado na revista Cell também. Essa revista maneira pra caramba. A Cell tem uns artigos bem legais. O que eles fizeram? Pra você ser taxista em Londres, né? Você precisa lá pegar mal você usar GPS. Em Londres, os taxistas pega mal usar. O cara precisa saber de cabeça. Tem que saber de cabeça. E a prova para passar para ser um taxista oficial em Londres, você tem que decorar mais ou menos 25 mil ruas. Caralho. 25 mil? Tem um pedaço de um mapa lá, você tem que estudar aquelas ruas, você não precisa saber todas de cor. Mas é aquilo que você tem que saber o máximo possível dali, aquele trajeto. Meu pai. Né? O que os caras pegaram, a galera? Pegou quem se candidatou para a prova, fez uma ressonância magnética da cabeça das pessoas e foi olhar o hipocampo. Hipocampo é uma região do cérebro envolvida com formação e armazenamento de novas memórias. O que ele viu? Todo mundo tinha o hipocampo do mesmo tamanho, mais ou menos, em média. Homens saudáveis, de tal ano, sem doenças. Aqueles fumantes eles tiraram, quem bebia muito álcool eles tiraram. Controlaram as variáveis, né? Quem teve trauma ou tomava algum antidepressivo eles tiraram. Pegaram uma galera sem influências externas. Todo mundo com o hipocampo mais ou menos do meu tamanho. Aí a galera começou a estudar para a prova. Depois da prova, eles pegaram aqueles que reprovaram e aqueles que passaram e foram olhar o tamanho do hipocampo. Aqueles caras que reprovaram, que passaram na prova, tinham o hipocampo maior. A região envolvida por processamento de memória estava aumentada. Eles ficaram mais inteligentes. E isso acontece com o nosso cérebro, cara. Sempre. Mas isso aí foi um intervalo de tempo pequeno, assim? É. Tipo, já foi suficiente pra... 3 meses, 4 estudando, aumentar cara. o tamanho Isso a gente chama de neuroplasticidade. O seu cérebro, ele consegue se moldar frente às experiências do dia a dia. Isso é muito louco. Caralho. Se você pegar, por exemplo, um jogador de beisebol, cara, a capacidade espacial, de visão de espaço dele é puta massa, véio. Impressionante. Pegar um skatista, a propriocepção, o que é propriocepção? Propriocepção é você saber onde estão os seus membros sem você olhar pra eles. Sem você olhar pra eles. Eu nunca errei meu nariz, né? Não, também é difícil, né? Eu não boto pra frente aqui pra não acertar seu nariz também. Então, você pega dos skatistas, cara, eles sabem muito onde tá o corpo, onde tá o skate, sem olhar, tá ligado? Você pega, sei lá, a galera que toca violão, a galera tem áreas do cérebro mais desenvolvida, né? O hipocampo é um deles, no caso da galera que aprende. E o oposto também é verdade, cara. Esse dado é bem maneiro. Quer dizer, não é legal porque acontece essa coisa. É maneiro ruim pela ciência, digamos. É, pela ciência. Eu tenho que cuidar quando eu falo isso. Parece que tu tá achando da hora os caras... A gente vai fazer uns cortes bem pesados. Não, mas ó, se isso aqui for um corte, eu não falei isso. O nicho de pessoas, o grupo de pessoas na sociedade que mais desenvolve doença de Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa caracterizada por morte de partes do cérebro, são as freiras, cara. Por quê? Porque elas leem a mesma coisa a vida inteira. Elas estudam a mesma história sobre o mesmo cara, sobre o mesmo personagem. Caralho. Então, e o oposto também acontece. Se você é uma pessoa que aprende uma nova língua, você diminui em até
50% a chance de você desenvolver uma doença neurodegenerativa. Caralho. Porque você trabalhou áreas do seu cérebro Tipo, pra diferentes. cada língua que tu vai aprendendo, ou digamos o Aí caso que geral? tá. Não, cara. Você aprende uma língua, você diminui 50%, a segunda já não é a mesma coisa. Tá. Porque você usa as mesmas áreas pra aprender a segunda língua. Ele tem que Entendi, aprender, sei lá, um entendi. instrumento. Aprende um instrumento, aprende um esporte O novo. cérebro, na verdade, ele quer ser expandido. Ele foi Ele feito quer pra isso. isso. E ele Mas, atrofia, assim, tu ele disse atrofia, ele atrofia. Então, tipo, tu citou esse exemplo do hipocampo que aumenta, mas alguma coisa teve que diminuir pra ele aumentar? Não. Não? Ele é neuroplástico, outras áreas conseguem pegar a função dele, dessas entendi. regiões. Isso é bem massa, assim. O teste de QI, ele é real? Cara, não sei responder isso. Eu sei que tem neuropsicólogos que aplicam o teste de QI, eu acho que ele dá algum indicativo de Não, inteligência. mas não é sobre esse tipo ser inteligente, né? Que, Não, sei lá, como se tivesse várias inteligências possíveis. E tem, cara, se você pegar, por exemplo, a inteligência do cara que resolveu o problema do Facebook, do WhatsApp hoje, é uma inteligência diferente Do seu memorizador, sei lá. ou do seu Zé da padaria. Sim, O cara sim, que toca sim, o sim. instrumento. O cara que toca um instrumento, o jogador de beisebol, o skatista. Uhum. Né? Então, assim, pensa assim, o seu cérebro, ele é responsivo ao que você faz. Se você fizer merda, ele vai ser responsivo para aquele lado. Se você fizer uma parada da hora, ele vai responder aquilo também. Entendeu? Ele é passivo. O seu cérebro ele tá ali, respondendo o que você dá para ele. Pô, se você for um cara ativo, estuda música, estuda não sei o quê, acompanha a política, acompanha o clima, sabe o que está acontecendo no Congresso, sabe o que está acontecendo nos podcasts, sabe o que está acontecendo sei lá, na comunidade, sabe que voltou não sei o quê, sabe que o pessoal tá ali. Tu tem um cérebro ativo. Cara, inclusive, essa atividade cerebral é fator protetor contra o desenvolvimento de doenças psiquiátricas, cara. Se você pegar hoje pessoas com maior grau educacional são mais protegidas a desenvolver problema psiquiátrico. Por quê? Porque o cérebro provavelmente consegue encontrar melhores saídas para os problemas, porque a pessoa expandiu a sua visão, a sua capacidade de resolver pepino. Tu realmente malha o cérebro, né? Isso mesmo. Você vê, por exemplo, você vê os estudos que mostram assim, se você fumar, você tem maior chance de desenvolver tal doença, se você dormir mal, você tem tal chance. Cara, se você viver em periferia, se você não teve um bom grau educacional, se você sofreu desnutrição, passou por desnutrição na infância, passou por muito estresse na infância, você tem maior chance de desenvolver problemas psiquiátricos também. Ou seja, a ciência, ela deveria ser utilizada inclusive para fundamentar pautas públicas. Pois é. Por exemplo, no meu mestrado, eu vi o quê? Eu vi que se você pegar camundongos e colocar eles num ambiente enriquecido, o que é isso? Cara, pega um ambiente, uma caixinha onde ficam os camundongos, bota uma rodinha de correr, bota um Lego, faz escadinha, bota umas redes, bota uns caninhos para eles passarem por dentro, uns montinhos de papelzinho para eles brincar. E depois você submete esses animais a um grande estresse, que normalmente leva os animais a ficar meio deprimido, tem como medir depressão em camundongo. Aqueles animais que ficaram no ambiente enriquecido, eles ficam protegidos contra o desenvolvimento de depressão comparado aos animais que ficaram no ambiente pobre. Caralho. E tem outros estudos mostrando em humanos, cara. Quanto mais perto você mora de teatros, praças, academias públicas, menor é a sua chance de desenvolver uma doença psiquiátrica. Meu Deus, cara. Porra. Então tem que começar a pensar o cérebro como uma estrutura em rede. O meu cérebro agora está conectado com o de vocês. Vocês estão absorvendo o que eu estou falando, estão digerindo isso, armazenando algumas informações, jogando fora as outras. Vai começar a modular a emoção de vocês, vai modular o comportamento de vocês vão decidir depois baseado nessa conversa. O cérebro é uma estrutura em rede. E você saber disso, cara, você pode usar isso para fazer uma sociedade foda, que é o que os Estados Unidos faz. Gostou desse corte? Deixa o like, se inscreve. Enquanto a gente tá aqui, tu tá apoiando a gente, daqui a pouco a gente tá com 1 milhão, tu vai falar que tu foi um dos primeiros, hein?